Amados e amadas, se você clicou neste vídeo, entenda algo com muita clareza. Não foi por acaso, não foi apenas uma sugestão do YouTube, nem uma coincidência qualquer. Há momentos em que o céu começa a desenhar respostas antes mesmo da gente saber explicá-las. E este pode ser um desses momentos. Talvez você tenha acordado com o coração apertado, com a mente cansada, sentindo que carregou um peso que ninguém viu. Algo que parece grande demais, difícil demais, distante demais da sua força. Fique aqui comigo. Este não é um vídeo para quem busca fórmulas rápidas, mas para quem precisa de direção, clareza e paz no meio da espera. Eu não sei qual é o impossível que tirou o seu sono, a sua paz, o seu equilíbrio. Talvez seja uma porta de trabalho que insiste em não se abrir, uma enfermidade que trouxe medo, um relacionamento que parece sem saída ou alguém que você ama e se afastou. Eu quero ser muito honesto com você desde o início. Eu não estou aqui para prometer mágica, nem resultados instantâneos, nem soluções fáceis. O que existe aqui é algo mais profundo. Existe uma palavra que apazigua o coração, que fortalece a fé e que prepara você para reconhecer quando Deus está agindo, mesmo em silêncio. Fique comigo nos próximos minutos. Ao longo desta oração, eu vou compartilhar orientações espirituais que ajudam a perceber quando Deus já começou a mover as águas, mesmo que tudo ainda pareça igual. Não saia daqui sem ouvir até o final. Há uma parte desta oração que pode mudar a forma como você carrega este impossível hoje. Antes de qualquer clamor mais profundo, antes de qualquer palavra de autoridade ou pedido direto, existe algo que precisa ser cuidado agora. O lugar onde a sua fé está apoiada. Porque muitas vezes a gente ora pedindo respostas, mas o coração ainda está cansado demais, ferido demais, confuso demais para entender o que Deus já está fazendo. A fé que sustenta o impossível não nasce da pressa, nasce da compreensão. E é por isso que este momento é tão importante. Aqui nós não estamos acelerando Deus. Estamos alinhando o coração para perceber a ação dele. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível. Essa frase é conhecida, repetida, citada inúmeras vezes, mas ela carrega uma profundidade que só é revelada quando a vida aperta. Porque o impossível, aos olhos humanos, é o lugar do fim. É onde você já tentou tudo, pensou em todas as alternativas. Buscou ajuda, fez planos, refez caminhos e mesmo assim nada aconteceu. Já para Deus, o impossível não é um obstáculo, é um ambiente, é o lugar onde Ele revela quem Ele é. Muitas vezes, Deus permite que a nossa força termine para que a nossa fé comece a operar de verdade. Talvez você esteja vivendo exatamente esse ponto agora. Um lugar onde você sente que não tem mais argumentos, não tem mais energia, não tem mais controle. E isso não significa fracasso espiritual, significa transição. O impossível de Deus geralmente começa quando o nosso controle termina. Enquanto você tenta sustentar tudo sozinho, sozinha, o céu respeita esse esforço. Mas quando você reconhece o limite, algo muda, não fora ainda. Primeiro, dentro. O coração começa a aprender a confiar de outra forma. Não mais na solução imediata, mas na presença constante. Muitas pessoas interpretam o silêncio de Deus como abandono. Mas o silêncio de Deus, na maioria das vezes, é preparação. É Deus trabalhando em áreas da sua vida que você não consegue ver. Enquanto você pergunta, por que não agora? Ele trabalha no para quê. Enquanto você chora, Ele estrutura. Enquanto você se sente parado, Ele movimenta coisas que estão além da sua visão. Nem toda resposta vem como um milagre visível. Algumas respostas vêm como resistência emocional, como maturidade espiritual, como paz em meio ao caos, como força para continuar mesmo sem entender. Isso também é resposta.
isso também é cuidado. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, há momentos em que Deus não muda a situação de imediato, mas começa mudando você por dentro. E essa mudança interior é o que vai te sustentar quando a resposta chegar. Porque quando a resposta vem e o coração ainda está frágil, ela não se mantém. Deus sabe disso. Por isso, muitas vezes, antes de mudar o cenário, Ele fortalece o coração. Deus não trabalha apenas para resolver problemas. Ele trabalha para cuidar de pessoas. E talvez hoje, o que Ele esteja fazendo não seja abrir uma porta agora, mas te dar força, equilíbrio e fé para atravessar a porta certa quando ela se abrir. Por isso, antes de entrarmos no primeiro clamor, eu quero te convidar a fazer um gesto simples, mas extremamente profundo. Um gesto que não é para mim, não é para o algoritmo, não é para os outros, é para você. Escreva agora nos comentários apenas o seu primeiro nome e a palavra entrego. Ao digitar essa palavra, você está fazendo algo muito mais espiritual do que parece. Você está comunicando ao seu próprio coração que este peso não precisa mais ser sustentado sozinho, sozinha. Você está interrompendo o ciclo de tentar controlar tudo. Você está dizendo, ainda que em silêncio, eu reconheço o meu limite e confio no cuidado de Deus. Não escreva com pressa, escreva com consciência. Esse gesto marca uma mudança por dentro. É quando você para de carregar tudo sozinho, sozinha e decide confiar. A oração que vem a seguir não é para quem já tem todas as respostas. É para quem decidiu parar de carregar o impossível com as próprias mãos e colocá-lo onde ele sempre deveria ter estado, que é nas mãos daquele que o Senhor das nossas vidas. Agora, respire fundo, vai se entregando, porque a partir daqui nós entramos no clamor. E pouco a pouco o seu coração começa a se acalmar e se organizar. Feche os seus olhos agora, onde você estiver. Não tente controlar este momento, não tente organizar pensamentos, não tente encontrar palavras bonitas. Apenas feche os olhos e permita que o seu coração fale antes da sua mente. E assim oramos. Senhor, nós entramos agora na Tua presença nesta manhã, não com discursos, não com explicações, mas com a verdade do que somos e do que sentimos. Olha, Pai, para este homem e para esta mulher que chegaram até aqui porque sentiram que já não davam mais conta. Pessoas que foram fortes por muito tempo, que sustentaram outros, que seguraram responsabilidades, que sorriram por fora enquanto choravam por dentro. Hoje, Senhor, elas não querem parecer fortes, elas só querem descanso. Que a Tua doce presença comece agora a envolver esse coração cansado, sobrecarregado e ferido. Pai amado, visita agora os lares onde existe um clima pesado, onde a preocupação tomou espaço, onde o diálogo foi substituído pelo silêncio, onde a fé já não é mais falada em voz alta, mas ainda é sussurrada em pensamento. Visita, Senhor, os hospitais, os quartos solitários, as salas de espera, os corredores frios onde pessoas aguardam diagnósticos, notícias, respostas. Visita também os carros em movimento, aqueles que seguem a rotina com o coração apertado, aqueles que dirigem tentando não chorar, tentando manter o controle. Senhor, entra nesses lugares como presença viva, como consolo real, como Deus que vê, que ouve e que cuida. Que a Tua paz, aquela paz que não depende de explicação, que excede todo o entendimento humano, comece agora a repousar sobre essas vidas. Nós te entregamos agora o desabafo que ficou preso na garganta. As palavras que não foram ditas, as orações que foram interrompidas pelo cansaço, as perguntas que nunca tiveram resposta. Senhor, Tu sabes quantas vezes essa pessoa disse, eu aguento mais um pouco, quando na verdade já estava no limite. Tu sabes quantas vezes ela tentou entender os Teus caminhos, enquanto o coração só queria alívio.
Recebe agora esse desabafo sem filtros, sem vergonha, sem máscaras espirituais. Onde o homem coloca o ponto final, tu colocas uma vírgula. Onde a lógica humana diz que acabou, tu dizes que ainda há continuidade. Que essa verdade comece a se enraizar profundamente no interior dessa pessoa. Pai, nós colocamos diante de Ti os medos que ninguém conhece. O medo de fracassar, o medo de perder, o medo de não dar certo, o medo de que o impossível permaneça impossível. Colocamos diante de Ti as noites mal dormidas, os pensamentos repetitivos, a ansiedade que aperta o peito, a sensação de estar parado enquanto o mundo segue em frente. Senhor, toca agora nesses lugares invisíveis. Não pedimos que tudo se resolva de uma vez. Pedimos que o peso seja aliviado. Pedimos que a esperança volte a respirar. Pedimos que a fé, mesmo pequena, seja fortalecida com a Tua graça suficiente para hoje. Onde o homem coloca o ponto final, Deus coloca uma vírgula. Onde a força humana se esgota, o Teu cuidado começa a se manifestar. Amém. Agora, amados e amadas, eu quero convidar vocês a um gesto simples, mas profundamente espiritual. Pare por apenas 5 segundos. Respire fundo. Toque no botão de compartilhar e envie este vídeo para alguém que você sabe que está prestes a desistir. Alguém que perdeu a força, que perdeu a esperança, que sente que não aguenta mais. Ao fazer isso, você não está apenas compartilhando um conteúdo, você está se tornando resposta, você está sendo ponte, você está permitindo que o cuidado de Deus alcance outra vida através de você. Seja agora a resposta de Deus para essa pessoa. Volte devagar. Respire novamente. Este clamor continua e ainda há discernimento, cura e fortalecimento reservados para você. Como prometido, agora eu quero te ajudar a perceber com mais clareza o que Deus está fazendo. Não uma percepção baseada na ansiedade, no impulso do momento ou na expectativa humana, mas um olhar mais sensível à direção do Espírito de Deus. Muitas pessoas se perguntam: como saber se Deus está agindo nesse impossível que eu estou enfrentando? E a verdade é que, na maioria das vezes, Deus não começa a responder mudando imediatamente o cenário externo. Ele começa mudando o interior. A resposta de Deus quase nunca chega fazendo barulho. Ela chega organizando o coração. Por isso, é importante entender os sinais corretos, para não perder aquilo que Deus já está fazendo por causa de expectativas equivocadas. Sinal número 1. A paz inexplicável. O problema continua existindo, a situação ainda não foi resolvida. O diagnóstico não mudou, a porta ainda não se abriu, a resposta concreta ainda não chegou, mas algo dentro de você mudou. O desespero diminuiu. A ansiedade perdeu força. O coração, que antes estava acelerado, agora consegue respirar. Essa paz não vem da lógica, não vem de garantias externas, não vem de notícias favoráveis. Ela surge sem explicação. E é exatamente por isso que ela é um sinal espiritual. Essa paz é o Espírito Santo assumindo o controle do que você não consegue mais controlar. É Deus dizendo em silêncio: deixa comigo. Quando essa paz aparece, mesmo que tudo ainda pareça igual por fora, saiba que o céu já começou a agir. Sinal número 2. O ajuste de rota. Muitas vezes, quando esperamos uma resposta, imaginamos que Deus vai confirmar exatamente o caminho que idealizamos. Mas nem sempre é assim. Às vezes, o impossível não se resolve do jeito que você planejou. Portas antigas se fecham, caminhos que pareciam certos deixam de fazer sentido, pessoas se afastam, planos precisam ser revistos. E isso, à primeira vista, parece perda, parece atraso, parece frustração, mas espiritualmente é proteção. Deus ajusta rotas antes de liberar respostas maiores. Ele fecha caminhos que te levariam a mais dor e abre espaço para algo que você ainda não consegue enxergar. Quando você percebe que está sendo redirecionado,
Mesmo sem entender completamente, esse também é um sinal claro de que Deus está trabalhando no seu impossível. Sinal número 3. O fortalecimento da sua fé. Esse é o sinal mais profundo de todos. Em algum momento do processo, você percebe que algo mudou na sua oração. Você já não ora apenas pedindo a bênção. Você começa a desejar mais a presença de Deus do que a solução em si. A sua fé amadurece. Você passa a confiar não apenas no que Deus pode fazer, mas em quem Ele é. O coração entende que mesmo que a resposta não venha no seu tempo, ela virá no tempo certo. E mais do que isso, você percebe que não quer apenas o milagre, você quer o abençoador. Quando a fé se fortalece dessa forma, o impossível já perdeu parte do seu poder sobre você. Esses sinais não são espetaculares aos olhos humanos, mas são extremamente claros no mundo espiritual. Eles não eliminam a espera, mas transformam a forma como você espera. Eles não anulam o desafio, mas retiram o peso que antes te esmagava. Se você começou a perceber paz onde antes havia desespero, ajustes onde antes havia confusão e fé onde antes havia medo, isso não é coincidência, é resposta em construção. É Deus agindo de forma silenciosa, profunda e intencional no seu impossível. Agora, nós vamos selar tudo aquilo que foi entregue, tudo aquilo que foi discernido e tudo aquilo que começou a ser reorganizado dentro de você. Este não é um momento de pressa. Este é um momento de autoridade espiritual, de alinhamento e de descanso consciente na presença de Deus. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti com reverência, com humildade e com fé. Não uma fé baseada no que vemos, mas uma fé firmada em quem Tu és. Pai, nós reconhecemos que o impossível não está fora do Teu alcance. Reconhecemos que nada foge do Teu controle e que nenhuma situação é grande demais para o Teu cuidado. Pai, agora nós declaramos que este dia será vivido debaixo da Tua proteção. Que cada passo seja guardado, cada decisão seja conduzida e cada pensamento seja alinhado à Tua vontade. Onde havia confusão, traz clareza. Onde havia peso, traz leveza. Onde havia medo, estabelece segurança. Senhor, nós não aceitamos o desânimo como resposta final. Não aceitamos a desesperança como destino. Caminhamos, a partir de agora, na certeza de que o céu está atento e ativo. O que estava travado começa a ser destravado. O que parecia um nó começa a ser desatado. O que estava envolto em trevas começa a receber luz, direção e discernimento. Pai, toca agora de forma específica neste impossível que está sendo colocado diante de Ti. Tu conheces o nome, a história, o contexto e a dor envolvida. Nós declaramos que nenhuma palavra contrária terá mais força do que a Tua palavra. Nenhum diagnóstico, nenhuma sentença humana, nenhuma circunstância adversa será maior do que o Teu poder. Que a fé seja fortalecida neste momento. Não uma fé impulsiva, mas uma fé estável, firme, madura, que o coração aprenda a descansar mesmo enquanto espera. Que a mente seja guardada contra pensamentos de derrota, comparação e ansiedade. Senhor, sela esta oração no espírito desta pessoa. Que ela não saia daqui da mesma forma que entrou. Talvez as circunstâncias externas ainda não tenham mudado, mas que algo profundo tenha sido ajustado por dentro. Que a esperança volte a respirar. Que a paz se estabeleça como fundamento. Que a fé se torne mais forte do que o medo. Nós declaramos que este impossível não será carregado sozinho, sozinha, nunca mais. Ele foi entregue a Ti, foi apresentado e agora está nas Tuas mãos. E nas Tuas mãos, Pai amado, tudo encontra propósito, tempo e direção. Nós encerramos este clamor confiando não apenas na resposta, mas no Deus que responde.
confiando não apenas no milagre, mas no Deus que caminha conosco enquanto Ele não se manifesta. Recebe, Senhor, esta oração como uma entrega sincera, como ato de fé e como descanso espiritual. Que o Teu Espírito continue trabalhando, mesmo depois que este vídeo terminar. Nós selamos este momento em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar este momento, eu quero que você grave algo muito importante no seu coração, com muita clareza. Você não caminha mais sozinho, sozinha. A caminhada pode continuar desafiadora. A resposta pode ainda estar chegando, mas a forma como você segue a partir de agora já não é a mesma. Algo foi entregue, algo foi alinhado, algo foi selado dentro de você. E isso muda tudo. Mesmo que o cenário externo ainda não tenha se transformado, o seu interior já não carrega o mesmo peso, a mesma dor. A fé foi fortalecida, a paz foi estabelecida e a esperança voltou a respirar. E quando o coração muda, o impossível perde força. Se esta oração falou com a sua alma, se em algum momento você sentiu consolo, direção ou descanso, eu te convido a permanecer conosco. Inscreva-se no canal, dê o like e ative o sininho para que possamos caminhar juntos nas outras orações. Este não é um vídeo isolado, é uma jornada. Continuaremos com mais orações, aprofundando ainda mais esse processo de fé, discernimento e fortalecimento espiritual. Aqui, cada oração é uma construção, não um evento isolado, e a constância também faz parte da resposta. Encerro este vídeo com esta bênção especial. Que Deus te abençoe e te guarde ao longo deste dia. Que Ele ilumine os seus caminhos, fortaleça as suas decisões e te conceda discernimento para reconhecer a sua voz em meio às circunstâncias. Que a paz que você recebeu aqui permaneça com você nas próximas horas, nos próximos vídeos. Vá em paz, com confiança e com esperança renovada. A resposta está em construção. Confie. Amém.